E aí, pessoal, vamos seguindo? Bom, no vídeo anterior nós falamos sobre as fórmulas e funções. O que faziam as fórmulas, o que faziam as funções e quais funções que eu ia usar nessa planilha. Lembre-se que eu estou usando uma planilha de controle de vendas trimestrais. Por que eu estou usando essa planilha? Porque essa planilha ela é muito mais simples para poder dar esses exemplos. Não quer dizer que eu faça somente essa planilha no Excel. Eu posso fazer uma diversidade de coisas no Excel. Diga-se de passagem, o Excel eu costumo falar para meus alunos que o Excel ele é o terror de qualquer desenvolvedor. Não digo nem tanto na atualidade, mas alguns tempos atrás ele era, porque os desenvolvedores não aceitavam que as pessoas saíssem do sistema deles, pegassem informações, coletassem informações dos bancos de dados gerenciados pelos sistemas desse desenvolvedor para chegar e fazer uma solução customizada no Excel. Mas isso é meio que lutar contra um moinho de vento. Não tem como, você não vai ter como adivinhar sempre a necessidade do teu cliente. Então o cliente vai querer sempre algo customizado, e então esse customizado vai ser exatamente o que ele vai fazer no Excel, de acordo com a demanda, de acordo com o que ele necessita. Mas para isso a gente precisa dominar as funções, as fórmulas, as formatações, os gráficos e assim por diante. Então, no vídeo passado, já ia falar na aula passada, no vídeo passado, nós vimos sobre a função média e a função soma. Ainda está o exemplo aqui. Se vocês quiserem depois preencher, é até interessante que vocês baixem o arquivo que está aqui embaixo. Tá? Peguem esse arquivo e peguem também o arquivo das funções, que vai descrever o que vai ser feito em cada função. Bom, então aqui nós calculamos as médias e as somas, os totais do trimestre de cada vendedor, no caso desses dois primeiros vendedores que eu estou tomando como exemplo. E verifica-se que a média nada mais é do que a soma dos 3 meses, de janeiro, fevereiro e março dividido por 3, e o total do trimestre é a soma dos 3 meses, obviamente. Bom, vamos ver agora o que é a questão das comissões. O que eu estou pedindo nessas comissões? Bom, se as vendas do mês de referência forem maiores ou iguais a 15 mil, então calcular 7,5% das vendas. Se não, calcular 3,5% das vendas. Bom, nesse caso, eu tenho o seguinte. Eu tenho duas respostas possíveis para uma pergunta. Uma resposta, caso aquela pergunta se confirme, e uma resposta, caso aquela pergunta não se confirme. Então eu não tenho como fazer isso com fórmula. Como é que eu vou fazer uma fórmula para adivinhar o quanto a pessoa vendeu, o quanto tem de valor em uma determinada célula e me dar uma resposta? Eu precisaria de duas células. Uma célula para calcular 7,5% e uma célula para calcular 3,5%, conforme está pedindo aqui. Concordam comigo? Então, para eu resolver esse problema, eu vou ter que fazer uma função condicional. Quando a gente fala condicional, é o quê? É baseada em uma condição. Eu costumo chamar de critério. Ou seja, baseado em algum critério a ser considerado para resolver aquela função. E em todo critério, nós temos uma resposta, caso aquele critério seja verdadeiro, ou seja, caso aquele critério se confirme, e uma outra resposta diferente, caso aquele critério não se confirme. Isso aí, gente, nada mais é do que a função C. O que é a função C? A função C é uma função condicional cuja sintaxe dela é igual C, abre parêntese, teste lógico, valor se verdadeiro e valor se falso. Eu vou colocar na planilha, vocês vão entender melhor como é que funciona. Vamos fazer aqui a comissão de janeiro. Então, o que eu coloquei aqui
na condição da comissão. Se as vendas do mês de referência, ou seja, se eu estou calculando a comissão de janeiro, o mês de referência é o mês de janeiro. Se as vendas do mês de referência forem maiores ou iguais a 15 mil, bom, se vocês notarem, vai perceber o seguinte. Aqui eu já coloquei a minha condição, aqui eu já coloquei o meu critério, aqui eu já coloquei o que o Excel tem que levar em conta para poder fazer as duas opções. Uma opção caso o critério seja verdadeiro e uma opção caso o critério seja falso. Ok? Então a minha condição é essa aqui. Gente, o que eu sempre digo, a questão do Excel, a questão da função C, principalmente, é interpretativa. É só interpretar. Se você ler com calma e você souber desmembrar, interpretar o que você está pedindo, o que está sendo pedido, na verdade, não tem mistério. É só preencher a sintaxe. E até porque, gente, na bem da verdade, o mercado ele não vai, o dia a dia no mercado, no mundo corporativo, ele não vai dar uma coisa mastigada para você. Os líderes, os gestores, os donos da empresa, ou seja, quem solicitar uma planilha, não vai falar assim, olha só, eu quero que se a venda de referência for maior, se a venda do mês de referência for maior ou igual a 15 mil, ele faça tal coisa. Não vai ser assim. As pessoas geralmente vão solicitar assim, falar, olha só, eu preciso de uma planilha que verifique as vendas. Se as vendas forem maiores que 15 mil, ele vai ter 7,5% de comissão. Se a venda for menor que 15 mil, ele vai calcular 3,5%. Isso no bom. Quando nem isso solicitam, né? Porque a gente também tem que levar em consideração que são pessoas que normalmente não têm conhecimento da ferramenta. Então, cabe a quem vai editar interpretar essa necessidade. Então vamos lá para o Excel. Vamos lá. Então, vai ser o seguinte. Como eu disse, a gente vai começar sempre com um sinal de igual, que sinal de igual quer dizer que essa célula aqui, que é a célula H4, é igual a alguma coisa. Então, igual C, que é a nossa função condicional, todo conteúdo de função tem parênteses. Está aqui a nossa sintaxe, a forma na qual se deve escrever a função. O primeiro item da nossa sintaxe é o teste lógico. O que é o teste lógico? É exatamente o critério, é a pergunta, é a condição que a gente atribui, que a gente coloca para o Excel poder verificar. Lembra o seguinte, sempre. Eu estou pedindo se as vendas de janeiro forem maiores que 15 mil. Ótimo, eu já sei que é maior que 15 mil. Não é o usuário que vai fazer essa verificação. Quem faz essa verificação é o Excel, não é o usuário. Então, independente se aqui está digitado 1000 ou se aqui está digitado 1 milhão, quem vai ver se é maior ou menor que o critério que você colocar é o Excel. Por que eu estou falando isso? Porque se você faz por si próprio, você tira o dinamismo da planilha. Por quê? Se você bota um valor de 14.999, ele vai fazer um cálculo. Se você bota um valor de 15 mil ou de 15.001, ele vai fazer outro cálculo. Certo? Automaticamente. E se eu tenho necessidade de intervir, não tem mais sentido a planilha. A ideia é automatizar os processos para que torne-se menos trabalhoso. Isso aqui, na verdade, você vai fazer uma vez só. Quem vai fazer essa conta, entre aspas, é o Excel. Perfeito? Então vamos lá. Eu pedi, se as vendas no mês de referência, vamos voltar lá só para poder confirmar, se as vendas no mês de referência forem maiores ou iguais a 15 mil, então vamos nos basear lá no Excel. Qual é a célula das vendas do mês de referência? Ou seja, eu não estou calculando a comissão de janeiro, então qual é o mês de referência? As vendas de janeiro, José Martins. Então qual é essa célula? Célula C, coluna C, linha 4. Então é a célula C4. São as minhas vendas de referência de janeiro. O que eu quero saber dessas vendas? Aqui. Se as vendas do mês de referência forem maiores ou iguais a 15 mil. Certo? Isso é o meu critério. Esse aqui é o meu critério. Então, vamos lá. Então, se as vendas de janeiro, sinal de maior, sinal de igual. Perdão.
Sinal de igual. Maior ou igual a quanto? 15 mil. De novo, eu estou vendo que é 18.900, não importa. O critério colocado é 15 mil. Digamos que você vai trabalhar como a parte financeira de uma loja, ou enfim, a parte de controladoria, controladoria não, a parte de uma gerência de uma empresa, onde você tem uma meta. A meta de vendas é 50 mil. Você vai olhar 5 mil pessoas, você vai ver quem vendeu mais ou menos que 50 mil? Não. Quem vai fazer isso é Excel. É a mesma coisa que eu estou falando aqui. Então, eu já coloquei aqui meu critério. Se C4, que são as vendas de janeiro, forem maiores ou iguais a 15 mil, o meu teste lógico, o meu critério, eu já coloquei. Eu já terminei. Então, o que eu vou fazer? Eu vou apertar ponto e vírgula. Vou passar para a segunda etapa, que é o valor se verdadeiro, ou seja, o valor caso esse teste lógico que eu coloquei seja confirmado. Esse teste lógico, de fato, esse valor é maior do que ou igual a 15 mil. Ou seja, 16 mil, 30 mil, 1 milhão, 1 bilhão, quanto for. Se ele for maior ou igual a 15 mil, o que eu quero que aconteça? Vamos voltar lá na nossa função. Eu quero que ele calcule 7,5% das vendas no mês de referência. Então, eu vou colocar o comando que eu quero aqui. Se isso for verdadeiro, ou seja, se o Excel verificar que de fato as vendas de janeiro foram maiores ou iguais a 15 mil, eu quero que ele pegue a célula das vendas de janeiro e multiplique por 7,5%. Então, caso o Excel verifique que essas vendas são maiores ou iguais a 15 mil, ele vai pegar as mesmas vendas e multiplicar por 7,5%. Terminei meu valor se verdadeiro? Vírgula. Para que aparece em negrito o valor se falso. Vou voltar lá no arquivo de funções. Se não, ou seja, caso contrário, ou seja, caso não seja maior ou igual a 15 mil, eu quero que ele calcule 3,5% das vendas. Vou voltar na planilha. Se isso aqui for verdadeiro, ele vai calcular 7,5%. Se for falso, ou seja, se não, ele vai pegar C4 e multiplicar por 3,5%. Pronto. Ele já me dá o resultado. Eu não preciso digitar nada. Digamos que ele não vendeu 18.900, ele vendeu 11.500. Olha para cá, repara aqui, ó. Repara aqui na comissão de janeiro. Ele calculou 3,5%. Na dúvida, só para a gente tirar a dúvida mesmo, quanto seria 11.500 vezes 3,5%? Pronto. Está aqui, ó, confirmando. Então ele está fazendo certo. Se eu colocar aqui, ó, 25 mil, ele vai calcular 7,5%, que equivale a R$ 1.875. Reais não, por enquanto a gente não formatou, né? Então, deu para entender? Eu vou repetir um pouco mais rápido, né? A mesma função na comissão de fevereiro. Vamos lá. Igual C, abre parênteses. O que eu quero saber? Se a comissão do mês, se as vendas do mês de referência são maiores ou iguais a 15 mil. Mudei o meu critério? Não, só mudei o mês. Mais nada. Ou seja, todo mês para essa empresa, todo mês a cota, todo mês a meta é 15 mil reais. Quem vender mais de 15 mil reais vai ter 7,5% de comissão. Quem vender menos de 15 mil reais vai ter 3,5% de comissão. Mais no caso, maior ou igual, né? Ou seja, mais ou 15 mil reais. Então vamos lá. O que eu vou determinar aqui? Eu vou determinar o seguinte: eu vou pegar as vendas de fevereiro, ou seja, a célula D4, eu quero saber se essas vendas são maiores ou iguais a quanto? 15 mil. Perfeito? Vamos seguir.
Caso isso se confirme, caso ele venda 15 mil ou mais, ele vai ganhar 7,5%. Então eu quero que ele pegue essa célula e multiplique por 7,5%. Perfeito? E caso ele tenha vendido menos, eu quero que ele pegue essa célula e multiplique por 3,5%. Fechei parênteses. Sempre essa sintaxe. Teste lógico, valor ser verdadeiro, valor ser falso. E percebe também o seguinte, vocês podem perceber também o seguinte. Aqui eu determino todas as possibilidades, porque se algo não é maior que alguma coisa, maior ou igual a alguma coisa, ele só pode ser menor. Digamos, eu não sou maior ou igual a 1,80 m. Logo, eu sou menor do que 1,80 m. Tenho menos de que 1,80 m de altura. Eu não tenho mais de 200 kg. Logo, o meu peso só pode ser igual ou menor a 200 kg. Então, eu fui abrangente, eu peguei todas as possibilidades. Aqui não tem como. Se o cara vender R$1 ou se o cara vender 1 milhão, ele vai fazer a conta. Perfeito? Vou apertar o Enter e ver o que deu. Pronto. Ele já calculou a comissão de fevereiro. A comissão de março é absolutamente a mesma, praticamente, na verdade, a mesma coisa. Só vai mudar de novo o mês. O critério é o mesmo. Se tivesse aqui na nossa descrição, assim, se as vendas do mês de janeiro forem maiores ou iguais a 15 mil, calcular 7,5% das vendas. Se não, calcular 3,5% das vendas. Se as vendas do mês de fevereiro forem maiores ou iguais a 18 mil, calcular tanto. Se as vendas do mês de março forem maiores ou iguais a 25 mil, calcular tanto. Se não calcular tanto, aí sim a nossa função ia variar. Mas aqui eu estou pedindo simplesmente o seguinte, ó, se as vendas do mês de referência forem maiores ou iguais a 15 mil. Ponto final. Eu não tenho variação. Perfeito? Vamos voltar. Vamos repetir. Se, abrir parênteses, as vendas de março, repara que eu posso clicar, eu não preciso digitar o nome da célula, forem maiores ou iguais a 15 mil, então eu quero que ele pegue essas vendas e multiplique por 7,5%. Se não, ou seja, caso contrário, caso ele não for maior ou igual a 15 mil, eu quero que ele pegue essas vendas e multiplique por 3,5%. Pronto. Cheguei aqui à conclusão das minhas comissões. Façam os próximos, certo? Isso é uma função C simples. A função C ela tem outras duas variações, no mínimo. Existem outras, mas basicamente existem mais duas variações, que é a função C composta com função E e função OU, e a função C múltipla, que muita gente chama de função C encadeada. E mais para frente, nós vamos ver que a função C é tão abrangente que nós conseguimos mesclar funções dentro dela, para ter resultados na qual a gente não precisa determinar separar uma coluna para aquilo, ou separar uma célula para poder ter como base. Perfeito? A questão é que vocês raciocinem. Não adianta esperar cair do céu. Vocês têm que serem criteriosos e raciocinar. Perfeito? Bom, até o próximo vídeo e bons estudos.